porque eu quero entender, Zé, um pouco de bastidor seu em relação a Simone Tebet, né? Porque para mim, pelo menos, o que Simone Tebet, aí talvez o Sam e o Alê possam falar melhor também, o que Simone Tebet pregou na campanha é antagônico a esse discurso que Lula está tendo agora, né, Zé? Quanto tempo que a Simone Tebet vai ficar no governo, hein, Zé? Pois é, olha, ouvindo aí, ouvindo o discurso do Lula lá, dá vontade de soltar aquele meme da tiazinha falando, ele não vai não, não vai aumentar o salário mínimo. Por aqui tem a máxima na política, quando você não quer resolver nada, você cria uma comissão, cria um grupo de trabalho, foi o que ele fez. Em vez de aumentar o valor do salário mínimo, criou um grupo de trabalho para definir políticas de reajuste de salário mínimo, mas políticas permanentes, né? Aumentar o valor do salário mínimo impacta fortemente as contas públicas, principalmente Previdência. Esse é um ponto. O outro, tabela de contribuição do imposto de renda. Olha, Paulo, uma vez um secretário de transporte aqui, mobilidade, né? O Fraga, que agora foi eleito deputado federal, ele me dizia sobre uma promessa de um governador de acabar com os pardais, né? Os radares. Ele dizia, quando ele chegar lá e ver quanto rende as multas, ele não vai acabar com isso. E não acabou. E aí a gente vê exatamente esse discurso do Lula, que é descolado da realidade. A maior arrecadação está em quem ganha menos, isso é uma pirâmide. Esse debate que o Lula não falou explicitamente, mas que eu conheço, o debate dentro do PT, é de criar uma super alíquota. Uma super alíquota para que tenha um salário maior. Hoje, só explicando rapidamente, existem três faixas. A primeira faixa, de 7,5% para quem recebe até um valor de R$1.000, próximo do salário mínimo. E depois a de 15% para quem recebe a partir de R$2.826. R$1.900 já se paga imposto de renda nesse país. Isso não é imposto, isso é imposto salarial no país. E a última alíquota é de 4.600, né? Então, quem ganha mais de 4.600 pega a alíquota máxima de 27,5%. O PT, lá atrás, debateu a superalíquota, que seria de 40% ou mais. 40%, isso é confisco. 40% do seu salário. Isso não é renda, é salário. Então, o sonho do PT é isso. Mas quando vai colocar no papel, vê que essa superalíquota provoca um desgaste político muito grande e não arrecada muito. O que arrecada é aquele lá de baixo, de 7,5%, para quem recebe mais de R$1.900. Quem recebe R$2.000 já paga imposto de renda. Quer dizer, a tabela não está sendo atualizada. Mexer nisso aí dá uma confusão danada. Então, assim, fazer essa super alíquota para quem ganha mais de R$5.000 é um desgaste político e não arrecada muito. Paulo, nós estamos falando de 2 trilhões de reais. É muito dinheiro, por ano. Né, Zé? É muito dinheiro, é quase 200 bilhões por mês. É muito dinheiro. Ô Alê, eu quero um pouco da tua avaliação em relação a Simone Tebet, né? Como é que fica essa história? Como é que ela atua no Ministério do Planejamento com um discurso de Lula tão incisivo assim, na direção contrária daquilo que ela prega? É muito do que a gente avisou, né? A gente falou que a escolha dela para o Ministério do Planejamento ia dar esse tipo de problema. A gente não imaginava que ia dar em menos de 20 dias, mas já está dando. Por quê? Porque ela, economicamente, ela tem uma visão mais liberal da economia, que não tem nada a ver com o que defende hoje o Lula e o que defende Fernando Haddad a vida inteira. Então isso ia dar confusão, é claro que vai dar. Esse pessoal da esquerda, ele precisa ter contato com a realidade. Só para dar um número, cada R$1 que se aumenta no salário mínimo, aumenta 400 milhões de reais em custos na máquina pública, porque você tem um efeito cascata quando se aumenta o salário mínimo. Então é preciso ter muito cuidado, porque nenhum país do mundo tem crescimento econômico e fica rico aumentando imposto. Isso não existe. E é isso, eu já tinha falado em relação ao discurso a entrevista do Lula, e repito aqui, esse talvez seja um dos maiores desafios para nós do jornalismo, nós estamos investigando, nós que estamos pegando no pé e temos que é o nosso trabalho, é
não deixar esse tipo de tese prosperar. Essa visão econômica retrógrada, de acabar com a reforma da Previdência, de inventar impostos novos, de aumentar a carga tributária, agora, na entrevista, ele também falou dos aplicativos, o Uber, né, o Rappi, o iFood, esses aplicativos que são tão importantes como uma maneira de dar renda para uma massa enorme de desempregados do Brasil que encontraram nesses aplicativos uma forma de ter uma renda, de ter um trabalho. Aí o que faz a esquerda? Opa, vamos lá, vamos regular, vamos botar imposto para fazer o quê? Vai criar desemprego de novo, vai criar problema de novo. Então, esse é um desafio. Simone Tebet sabe disso. Ela, claro, ela aceitou um lugar no ministério porque ela quer se manter em evidência. Ela era senadora da República até o final do ano. Ela poderia ter disputado com Tereza Cristina uma vaga no Senado. Ia ser uma disputa muito difícil, mas ela tinha uma chance. Ela preferiu essa corrida pela presidência da República, que ela realmente tinha muito pouca chance, apesar de ter saído bem votada. Ela teve mais votos que o Ciro Gomes, que foi candidato a presidente 72 vezes, e ela, na sua primeira tentativa, já teve mais votos que ele. Então foi uma boa, ficou em terceiro lugar, foi uma boa votação, não estou diminuindo, mas esse lugar do ministério que foi dado a ela, que é o Ministério do Planejamento, que é um ministério esvaziado, que é um ministério que não tem muita caneta, quando ela vai ser confrontada com as ideias de Lula e do Fernando Haddad, porque Fernando Haddad é Lula, ele reflete muito o que Lula pensa, ela provavelmente vai perder todas as batalhas. E perdendo, o seu ministério pode ficar mais esvaziado ainda e a sua passagem nesse governo pode ser cada vez mais curta.